15 de setembro de 2004, 22 horas e 45, uma extensão deserta de rodovia em uma área rural do Alabama, onde um viajante sozinho tropeçou em uma visão macabra, uma jovem mulher deitada imóvel ao lado da estrada, seu corpo esmagado além de qualquer reconhecimento. Sua pele era pálida como a morte, com profundas escoriações e lacerações que pareciam abrir-se como bocas abertas. O ar em torno dela parecia vibrar com um silêncio sobrenatural, como se a própria presença da morte fosse um aviso para recuar. Nesse momento, o tempo parecia congelar, o mundo segurou a respiração e o universo parou. Quando o viajante se aproximou do corpo, o cheiro da morte e da decomposição se espalhou pelo ar, uma nuvem venenosa que se grudou à pele como um mau presságio. A escuridão parecia se contorcer e se torcer em torno dela, como sombras vivas que dançavam no chão. Uma linha de árvores distante pairava no fundo, suas ramas como dedos esqueléticos estendendo-se para reclamar a vítima como sua própria. Em distância, um único sinal de rodovia lançou uma luz sinistra, iluminando o cenário como um spot macabro. O cenário em si parecia sussurrar uma história escura e sinistra. O rosto da jovem mulher era um emaranhado de hematomas e contusões, seus olhos congelados em um olhar permanente como se tentasse transmitir uma mensagem de além-túmulo. Um emaranhado de cabelos castanhos encaracolados cercava suas feições pálidas, e um pequeno colar de prata pendia flácido ao redor de seu pescoço. Ela usava um casaco de denim desbotado e uma calça de jeans rasgada, a tecido rasgado e rasgado em vários lugares. Um pequeno tatuagem de uma cobra enrolada em seu pulso direito, seu corpo curvado como a cauda de um escorpião. Um par de tênis desgastados completou seu vestuário, as cordas amarradas em um laço perfeito como um fútil esforço para mantê-la presa a esse mundo. Testemunhas relataram ter ouvido o som de pneus escorregando e o estilhaçamento de vidro, seguido por um silêncio sinistro que pairou no ar como um desafio. Um testemunha afirmou ter visto um sedã de cor escura fugindo do local, seus pneus levantando nuvens de poeira e grava. Outra testemunha relatou ter visto uma figura no banco do motorista, uma visão fugaz de um rosto que parecia desaparecer no ar. A própria rodovia parecia ecoar com o som do estilhaçamento de vidro, um lembrete assombrante da brutalidade que se desenrolou naquela noite fatídica. Era um cenário que assombraria as memórias de quem o testemunhou pelo resto da vida. Antes de prosseguirmos, clique no botão de inscrição e ative o sino. Publicamos novos casos todos os dias. Vamos voltar ao início desta história, a um momento que mudaria a vida de todos os envolvidos para sempre. É uma história de mistério, de intriga e da busca incansável pela justiça. Em um mundo onde a linha entre a verdade e a mentira é frequentemente borrada, uma organização se destaca, dedicada a desvendar os fios do destino que nos ligam a todos. A Doe Network é uma luz de esperança, uma luz que brilha na escuridão do desconhecido. Foi fundada por um grupo de voluntários dedicados que se recusam a desistir dos esquecidos, dos ignorados e dos não identificados. Eles escavaram as profundezas da internet, passando sobre casos de pessoas desaparecidas e restos não identificados, procurando por aquele fio que os conectaria a tudo. E então, como um pedaço de quebra-cabeça caindo no lugar, eles tropeçaram nela, uma jovem mulher com um passado emaranhado e um futuro cruelmente interrompido. Você está prestes a ser apresentado a uma história que envolve muitas pessoas, mas uma central, uma mulher que será referida ao longo desse episódio. Seu nome é Laura Ashley Smith, ela tinha apenas 35 anos de idade no momento de seu desaparecimento. Laura vivia em uma pequena cidade na Ohio, onde trabalhava como garçonete em um restaurante local. Ela era conhecida por seu sorriso caloroso e natureza fácil de se relacionar, e todos que a conheceram saíram com uma boa impressão. A vida de Laura parecia ordinária, mas sua história está prestes a tomar um rumo dramático. A vida diária de Laura consistia em trabalhar, cuidar de sua filha de 9 anos e frequentar a igreja aos domingos. Ela era uma mãe dedicada e amava mais do que tudo ver sua filha jogar esportes. Os colegas de trabalho de Laura a descreveram como uma trabalhadora árdua e uma amiga dedicada. Sua família disse que ela era gentil e carinhosa, muitas vezes colocando os outros antes de si mesma. Nos domingos, você poderia encontrar Laura na igreja, voluntariando no programa de crianças.
A natureza agradável de Laura fez com que as pessoas a confiassem facilmente. Ela tinha um grande círculo de amigos e conhecidos que todos pensavam o mundo dela. A família de Laura a descreveu como uma mãe para todos seus amigos, sempre disposta a emprestar um ouvido atento ou uma mão ajudante. Os colegas de trabalho elogiaram seu senso de humor e sua capacidade de manter o clima leve, mesmo nos dias mais difíceis. Laura era o tipo de pessoa que você podia contar para ir à casa de um amigo com um prato de macarrão e um sorriso caloroso. As relações de Laura eram construídas sobre a confiança, e ela confiava em todos da sua vida. Ela tinha um grupo de amigos unido que passava seu tempo livre com ela, e sua família a adorava. A filha de Laura era o seu mundo, e ela faria qualquer coisa para protegê-la e fornecer para ela. Mas, à medida que vamos mergulhar mais fundo na história de Laura, você verá que as coisas não eram tão perfeitas quanto pareciam. Os meses que antecederam o desaparecimento de Laura foram quietos, sem mudanças significativas em sua vida que alguém soubesse. Ela continuou a trabalhar e cuidar de sua filha, exatamente como sempre havia feito. Mas alguns dos colegas de trabalho de Laura começaram a notar que ela parecia um pouco preocupada, até mesmo distante, quando eles a conversavam. Eles a atribuíram isso ao estresse do trabalho ou às responsabilidades familiares. Como veremos, pode haver mais nisso do que isso. Foi os colegas de trabalho de Laura que primeiro notaram que algo estava errado. Um deles mencionou aos policiais que Laura havia estado agindo de forma estranha, até mesmo esquecendo de registrar algumas vezes. Eles não pensaram muito nisso, achando que era apenas um problema menor. No entanto, o desaparecimento de Laura logo revelaria a verdade. O chefe de Laura foi entrevistado pelos policiais, e ele parecia abalado pelo desaparecimento. Ele não sabia o que poderia ter causado sua saída. Foi os policiais que ficaram se perguntando o que havia acontecido com Laura. Eles entrevistaram seus amigos e familiares, mas ninguém parecia saber nada. Os policiais procuraram por Laura, mas ela havia desaparecido no ar. À medida que os dias passavam, a investigação não levou a lugar algum. E foi durante uma dessas buscas que uma pergunta seria feita que levaria a muitas mais perguntas. Foi um dia típico de agosto de 1999, quando Jennifer Mahan de Michigan sentou-se em frente ao seu computador, planejando criar um banco de dados de website para pessoas desaparecidas internacionais a longo prazo e vítimas não identificadas. O sol estava brilhando, uma brisa suave estava soprando e o ar estava cheio do aroma doce de flores em flor. A intenção de Jennifer era ajudar a resolver casos de pessoas desaparecidas e vítimas não identificadas criando um website onde as pessoas poderiam acessar e revisar informações. Ela tinha uma paixão por ajudar os outros e queria fazer uma diferença no mundo. Enquanto começava a configurar o website, ela nunca imaginou o impacto que teria nas vidas de muitas pessoas. Nas semanas que antecederam a criação da Doi Network, Jennifer havia passado horas incontáveis pesquisando e reunindo informações sobre pessoas desaparecidas e vítimas não identificadas. Ela havia coletado dados de várias fontes, incluindo relatórios de polícia, artigos de notícias e declarações de família. Seu objetivo era criar um banco de dados abrangente que ajudasse investigadores e membros da família a identificar pessoas desaparecidas e trazer fechamento para seus casos. O trabalho árduo e dedicação de Jennifer eventualmente dariam resultado, pois a Doi Network cresceu em uma poderosa ferramenta para resolver casos frios. Seus esforços também inspirariam uma comunidade de voluntários a se juntarem a ela. Enquanto Jennifer continuava a trabalhar na Doi Network, ela enfrentou numerosos desafios, incluindo recursos limitados e dificuldades técnicas. Apesar desses obstáculos, ela perseverou e permaneceu comprometida com sua visão. Em 2001, Jennifer transferiu o controle do site para Helene Wallström da Suécia, que era igualmente apaixonada por resolver casos frios. Helene se juntou a Todd Matthews do Tennessee, que tinha uma rica experiência em identificar pessoas desaparecidas. Juntos, eles expandiram a Doi Network e recrutaram um grupo de voluntários mais amplo para ajudar a encontrar potenciais matches entre pessoas desaparecidas e vítimas não identificadas. Mas o que tornou a Doi Network verdadeiramente notável foi sua abordagem única para resolver casos frios.
Ao criar um website onde as pessoas poderiam acessar e revisar informações sobre pessoas desaparecidas e vítimas não identificadas, Jennifer e sua equipe foram capazes de conectar casos de todo o mundo de maneiras que eram impossíveis anteriormente. O uso da DOI Network de reconstruções faciais forenses, tatuagens e progressões de idade foi revolucionário, e ajudou investigadores a identificar pessoas desaparecidas e fechar casos que estavam frios por décadas. À medida que o sucesso da DOI Network cresceu, também cresceu o sentimento de esperança para as famílias e entes queridos de pessoas desaparecidas e vítimas não identificadas. Mas Jennifer, Elaine e Todd não sabiam que a DOI Network estava prestes a enfrentar um novo desafio que iria impor suas capacidades ao limite. A polícia respondeu inicialmente ao caso coletando evidências do local do crime, entrevistando testemunhas e revisando as imagens de segurança. Eles compilaram uma lista de suspeitos potenciais, mas lutaram para encontrar qualquer pista concreta para seguir. Os investigadores passaram horas revisando os arquivos do caso, conversando com qualquer pessoa que pudesse ter informações sobre a desaparição. Mas parecia que cada porta que eles bateram levou a um beco sem saída. À medida que os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses, a polícia não estava mais perto de resolver o mistério. A peça-chave de evidência que mudou tudo foi uma fotografia em grão de uma pessoa vista caminhando perto do local da desaparição na noite em que ela desapareceu. A imagem foi capturada por uma câmera de segurança em um prédio próximo e mostrava uma figura usando um casaco distintivo. No início, os investigadores pensaram que poderia ser um pedestre aleatório, mas ao olharem mais de perto, eles perceberam que poderia ser uma pista. Eles aprimoraram a imagem, esperando obter uma visão melhor do rosto da pessoa, mas ela permaneceu incerta. Apesar das limitações da foto, ela despertou uma sensação renovada de esperança para a equipe de investigação. À medida que os investigadores mergulhavam mais fundo, eles identificaram alguns indivíduos que haviam sido vistos discutindo com a mulher desaparecida nos dias que antecederam sua desaparição. Os principais suspeitos eram um grupo de pessoas que haviam estado envolvidas em uma disputa acalorada com ela sobre um negócio que não deu certo. A polícia entrevistou cada um deles, mas nenhum parecia ter um álibi sólido para o momento em que a mulher desapareceu. Um dos suspeitos, um homem chamado John, tinha uma história particularmente suspeita, mas ela foi verificada após uma investigação mais aprofundada. Seu álibi parecia sólido, e a polícia estava de volta ao ponto de partida. O falso indício que desperdiçou meses de investigação foi uma pista sobre uma pessoa suspeita vista circulando pelo bairro da mulher desaparecida. A pessoa em questão era um indivíduo estranho com um longo casaco e um chapéu, e os testemunhas descreveram-no como agindo de forma suspeita. Os investigadores passaram horas entrevistando testemunhas e vasculhando o bairro em busca de qualquer sinal da pessoa, mas descobriu-se que era uma caça ao cisne. O suposto suspeito foi mais tarde identificado como um homem sem teto que apenas tentava encontrar um lugar quente para dormir, e a polícia ficou frustrada e enganada. O tempo e os recursos desperdiçados foram um lembrete amargo dos desafios de resolver um caso frio. Você está prestes a ouvir uma reviravolta chocante que ninguém previu na história do DOI Network, mas antes de mais nada, quero lembrar que sua missão é ajudar a conectar casos de pessoas desaparecidas com casos de John, Jane Doe e trazer fechamento para as famílias aflitas. Mais de 600 voluntários trabalharam incansavelmente para revisar arquivos de casos e submeter potenciais correspondências para a força policial. O site do DOI Network foi instrumental em resolver alguns desses casos, mas um caso em particular vai deixá-lo sem fala. Isso porque, após anos de busca, uma das fundadoras do DOI Network finalmente encontrou os restos de um ente querido que ela vinha procurando desde os anos 1970. É uma história de esperança, perseverança e, no final, desespero. A fundadora, Elaine Wallstrom, havia dedicado sua vida à procura de uma pessoa desaparecida da sua infância, e após anos de esforços incansáveis,